proposta do debate é pensar os desafios do sindicalismo brasileiro nesse contexto do nosso atual contexto de desenvolvimento econômico e social. Portanto, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui sobre o futuro, mas eu já aviso que eu não tenho bola de cristal para adivinhar o futuro, senão Maria já queria pedir emprestado a bola de cristal para saber qual é o resultado do Leão, né, no final do campeonato, né, para saber já antecipar e poder fazer disputa ali com o Daniel, com o Figueira, né? Então eu queria saber qual é. Alguns vão dizer que não precisa de bola de cristal, já sabe qual é o resultado, não é? Então, isso é sobre isso que eu vou falar, sobre essas tendências do futuro, que cada um tem uma ideia do que já vai ser o futuro, né? Muitas vezes a nossa ideia do futuro está muito presidida pela nossa vontade. Infelizmente, o futuro nem sempre responde à nossa vontade. E falar sobre o desafio é falar um pouco sobre o futuro, sobre a nossa vontade, mas também quais são as restrições que nós temos para realizar os nossos sonhos, né? Independente do que o Marinho espera do Leão, o Leão vai enfrentar uma série de obstáculos, o Figueira também, e a nossa vontade pode não necessariamente representar o resultado final. Então eu vou falar um pouco sobre o futuro, sobre a nossa vontade, sobre o desafio que nós temos pela frente, e quais seriam um pouco algumas tarefas, talvez que caibam ao movimento sindical brasileiro, a depender do que ele espera do futuro. O meu pressuposto nessa reflexão, estou falando isso porque acho importante considerar, o meu pressuposto é de que nós devemos ter, e isso é uma afirmação política, a visão de que as transformações na sociedade ocorrem decorrente de lutas sociais e que o sindicato e o movimento sindical é um instrumento fundamental para essas lutas. Não há transformação na sociedade, e eu falo da transformação porque estou entendendo que a origem do movimento sindical e a nossa materialização no Brasil do movimento sindical, e conhecendo a história de vocês aqui em Santa Catarina, especialmente dos eletricitários, é uma história de lutas para fazer transformações. E a questão colocada é como faremos transformações na sociedade brasileira, nesse contexto daqui para frente, entendendo como pressuposto que essas transformações serão mais próximas do nosso desejo, menos próximas, a depender da qualidade da nossa luta. Portanto, não há possibilidade de haver transformações se não tiver luta. Transformações para onde? Transformações para uma sociedade justa, a gente podia dizer, uma sociedade que produz bem-estar para todos. E isso é uma diferença grande entre uma sociedade que produz bem-estar para alguns e uma sociedade que produz bem-estar para todos. Segundo, bem-estar significa para nós qualidade de vida. Saúde, educação, transporte, né? Boas condições de moradia, um ambiente adequado para viver nos meios urbanos. Já 85% da população brasileira vive em cidades, ter uma alimentação saudável, ter direito a um bom atendimento de saúde. Bom, isso tudo é qualidade de vida. E hoje, cada vez mais, incorporado a essas dimensões, o equilíbrio ambiental. Cada vez mais as sociedades se dão conta de que a intervenção humana no planeta promove transformações muito acentuadas que estão colocando em risco a qualidade de vida e, em certa medida, a própria vida no planeta. Então, hoje, bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental fazem parte de um tripé que nós podemos dizer que é o pelo qual nós lutamos. Se nós olharmos para a nossa realidade, aqui no Brasil e em vários outros países, nós vamos observar que isso não é algo que a gente encontra, provavelmente, do jeito que a gente gostaria. Nem todos têm qualidade de vida, nem todos têm bem-estar, e muitos vivem em condições ambientais extremamente complicadas. E cada vez mais, sociedades como um todo estão
se deparando com problemas ambientais cada vez mais complexos de efeito geral. Portanto, bem-estar, qualidade de vida e equilíbrio ambiental não é algo que está distribuído para todos. A nossa visão é de que nós queremos promover transformações para que isto esteja disponível para todos. Bom, esta é a primeira questão. A sociedade não está organizada para que todos tenham bem-estar, qualidade de vida e vivam de maneira adequada. Não está preparada no Brasil, não está preparada nos demais países, e não necessariamente isto é a vontade que predomina. Portanto, há uma disputa política de colocar esta vontade acima das vontades individuais. Então, não está dado de que nós nos reunimos e nos encontramos para criar bem-estar, qualidade de vida para todos. E muitas vezes o próprio sindicato atuando não tem essa perspectiva. Muitas vezes as nossas lutas acabam sendo lutas que favorecem a desigualdade. Portanto, a capacidade crítica de uma ação sindical inclui, inclusive, a crítica sobre o sentido da nossa própria luta. O próprio processo que vocês apresentaram aqui de avaliação provavelmente levanta vários elementos para aprofundar a qualidade da própria luta, o papel de vocês e o que vocês precisam para dar qualidade para essa luta daqui para frente. Agora, qual é o desafio que nós temos pela frente desta perspectiva? Primeiro, nós precisamos ter claro que nós estamos vivendo no Brasil uma situação que não deveria estar no nosso currículo de vida. Fazer um encontro, o 4º congresso de vocês aqui, com este lema, eu tenho ido do Brasil afora fazer muitos debates, e no geral os lemas são avançar na luta, avançar nas conquistas, ampliar os direitos. Eu não vejo, nas inúmeras atividades sindicais que eu participo, nenhuma bandeira dizendo vamos fugir do desemprego, vamos fugir do arroxo salarial, vamos fugir da miséria, vamos fugir da precarização das condições de trabalho. Não há isso apresentado na agenda como a centro da mobilização sindical. E eu acho que nós não deveríamos perder a capacidade crítica de olhar para o fato de que nós não temos essas bandeiras como bandeiras para o nosso enfrentamento. Se tivéssemos aqui no encontro de eletricitários espanhóis, eles estariam como bandeira dizendo: que faremos com os jovens? 57% dos jovens na Espanha estão desempregados. É muito provável que os jovens que estão chegando na direção aqui dos eletricitários não estariam chegando porque eles não estariam empregados. Bom, isso é um problema. Por que não estamos com esse problema? Nós não devemos perder a capacidade de identificar por que nós não estamos com esse problema. Porque entender por que nós não estamos com esse problema é fundamental para pensar o futuro. E por que nós deveríamos estar com esse problema? Nós deveríamos estar por 2 motivos. Primeiro, é porque o planeta vive a maior crise econômica do capitalismo. O capitalismo nunca teve uma crise econômica tão severa como essa. Isso não é a maior crise do capitalismo, eu disse que é econômica, mas não é a maior crise do capitalismo, porque a maior ocorreu em 29. E a saída da crise de 29 gerou uma segunda guerra, com bomba atômica e tudo, e mais 10 anos de ajuste em toda a Europa, que eles vivem consequências até hoje. Como esperamos esta crise não gere a Terceira Guerra Mundial, apesar dos conflitos que estão gerando, que não é, olha agora para a Crimeia o que está acontecendo, não é brincadeira o que está acontecendo por aí, mas não esperamos que tenhamos como consequência uma terceira guerra. Então não vai ser da mesma dimensão, mas do ponto de vista econômico é muito grave o que está acontecendo.
E acontecendo algo tão grave no planeta, aonde as economias centrais estão ou estagnadas ou em recessão, temos estimado nos países centrais próximo a 70 milhões de trabalhadores empregados pela crise. Como é que nós não fazemos parte desse povo? Se nós olharmos para a segunda parte do problema, que em períodos recentes, quando uma crise pequenininha que acontecia na Argentina, né? Os argentinos espirravam, nós pegávamos pneumonia no Brasil. Os mexicanos tinham uma inflamação na unha e amputavam nossa perna. Os russos tinham um problema de taquicardia, nós entrávamos em estado de coma. Pequenos eventos econômicos em países específicos colocavam o Brasil de joelho. A economia central do planeta está na horizontal e nós estamos em pé. Como pode uma crise dessa envergadura nos permitir permanecer em pé economicamente? Nós estamos enfrentando o início do debate eleitoral. O debate eleitoral, ele pode ajudar a qualificar muita coisa, mas ele pode ajudar a desqualificar muita coisa. E, aliás, os debates eleitorais no Brasil, ultimamente, têm ajudado a desqualificar muita coisa. E não a fazer um enfrentamento que nos interessa, que é um enfrentamento que dê qualidade ao entendimento que problemas nós temos e que escolhas faremos para enfrentar os problemas. Isso devia ser um debate eleitoral. A sociedade, pelo voto, escolhe qual é o melhor projeto que ela julga para enfrentar os problemas que ela julga ser prioritário. Certo? Bom, o debate eleitoral agora coloca, por exemplo, que nós estamos crescendo pouco. E é verdade. Estamos crescendo pouco, perto do que nós desejaríamos crescer. É verdade. Mas estamos crescendo muito acima da média do que os países desenvolvidos estão crescendo. Isso também é verdade. E o que a gente não debate com seriedade é quanto que um país do tamanho do Brasil consegue crescer, quantos os países desenvolvidos estão estagnados ou em recessão. Ah, porque o Brasil caiu de uma taxa de crescimento de 5 para 2,5. É verdade. Olha para quanto caiu a taxa de crescimento dos chineses, por exemplo. De 14 para 7. E os outros? A Europa anda de lado, para trás. Os Estados Unidos, quando dá uma taxa de crescimento de 0,5%, 1%, os caras estão festejando. O Japão está há quase 20 anos tentando sair de um estado de paralisia e eles não acham a saída. Estão agora num plano econômico alucinado. Nós estamos em pé. Bom, alguns dizem, bom, já que nós estamos em pé, ótimo, vamos para casa, descansar, ver a nossa novela, ver o futebol, ver o Leão jogar, certo? Que está tudo bem. Bom, se nós fizermos isso, nós começamos a ser derrotados, porque não está nada bem. Tem muita coisa para ser feita. E se nós só estamos em pé, porque tem algumas coisas fundamentais que foram feitas e que precisam ser, em parte, continuadas, porque em parte precisam ser feitas inúmeras outras coisas extremamente importantes e complexas. Se não feitas, tudo que nós fizemos vira castelo de carta. Breve toque e nós perdemos tudo que nós conseguimos acumular. O que nós fizemos de importante? Nós fizemos de importante nesse país foi enfrentarmos, do ponto de vista da estratégia econômica, verdades absolutas que orientaram a estratégia econômica no Brasil nos anos 90 e nós mudamos o rumo dessa estratégia econômica. E fizemos isso na nossa democracia pelo voto. E fizemos isso antes da crise
de 2007 a 2008. Outro dia uma jornalista me perguntava, mas o Lula era um presidente de muita sorte. Eles gostam de falar isso, que o Lula, além de ignorante, burro, analfabeto, é um presidente de sorte. A imprensa adora isso. Né? Eu disse, eu acho que quem teve sorte foram os brasileiros de terem eleito ele antes de 2007 e 2008. Porque se tivesse eleito depois de 2007 e 2008, ele tinha sido chutado da presidência no primeiro ano. Por que nós tivemos sorte? Porque a nossa sorte esteve associada que esta eleição recolocou, por ordem do projeto que foi colocado na presidência, um outro enfoque para a nossa economia. Nos anos 90, para dar um exemplo do que é o enfoque, nos anos 90, eu estou no movimento sindical desde o final dos anos 70. Eu tenho uma larga experiência e conheço bem a história, participei de todos os planos econômicos, ajudando o movimento sindical, e nos anos 90, eu, Daniel e toda a nossa equipe do DIESE, junto com o movimento sindical, apanhamos que nem boladrão, porque nos diziam, nos anos 80, nós chegamos a um salário mínimo valendo $50. E o movimento sindical organizava campanhas com os cartazes grandes dizendo $100 como nosso objetivo. Nossa luta era por $100, lembra? $100. E nós com cinquentinha. E dizíamos até, olha, no Paraguai pago mais do que aqui. Aí vinham os neoliberais, que tinham uma política econômica, e nos diziam, no Brasil, dado que nós somos um país com a importância que nós somos uma das maiores economias do planeta, e nós precisamos participar do jogo econômico mundial, da globalização, e temos que concorrer com os chineses e com os coreanos, e nós não podemos aumentar o custo do trabalho. E se o fizermos, vai gerar desemprego, vai gerar inflação, vai aumentar a informalidade. Passamos meados dos anos 80 e os anos 90 inteiro ouvindo essa ladainha. E quando a gente levantava alguma voz ou a mão para dizer que era o contrário, eles diziam, vocês são jurássicos. Vocês ficam olhando para trás, querem o Estado. O Estado é elefante, o paquiderme desnecessário. Lembra? Lembra da abertura econômica do Collor, por exemplo? Eu estava ontem num encontro macro setor nacional, no setor da indústria. Eu disse, vocês têm ideia do estrago para a nossa estratégia de desenvolvimento, o que foi o governo Collor? O governo Collor simplesmente destruiu a nossa estratégia de desenvolvimento industrial de todo o setor de autopeças. O acordo feito nos anos 50, onde o Brasil teria empresas multinacionais produzindo carne em todo o setor de autopeças nacional, foi destruído pelo Collor, enganando a sociedade, vendendo a ideia de que nós só fabricávamos carroça. Nesta brincadeira, nós internacionalizamos o nosso setor de autopeças, e a estimativa dos empresários do setor de autopeças apresentada nesse seminário diz que se nós, dos 10 a 12 bilhões que nós importamos de peça todo ano, se nós conseguíssemos deixar de importar 5 bi, nós estaríamos falando de 10 a 13 mil empregos no setor de autopeças. Só disso que nós estamos falando. E não esqueça que o Collor foi eleito. A sociedade escolheu esse projeto. Pergunta se a sociedade escolheu este projeto. A sociedade nem sabia o que ela estava escolhendo. A nossa responsabilidade em qualificar o debate público e político é porque a sociedade precisa saber o que ela está escolhendo. Bom, escolheu em 2003 uma outra trajetória. A trajetória colocou, ela recolocou algo que a gente não imaginava que podia ser colocado, que foi recuperar a dimensão do mercado interno como dinamizador da nossa economia. E nós voltamos a ter coisas que começaram a contestar essas verdades. Semana retrasada, 2 semanas, 3 semanas, eu
estava num seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, seminário organizado pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição fortemente associada ao setor empresarial, que chamou um debate para... É uma instituição que formula o pensamento empresarial brasileiro, em parte. Discutir salário mínimo. E um dos pesquisadores que estava na mesa comigo, que já participei com outros debates com ele, foi para o público, foi fazer a fala dele, e começou dizendo exatamente o seguinte: se eu tivesse em 2002, Maria, ele disse para mim, Clemente, se eu tivesse em 2002 um debate com você, eu diria que esta política de valorização do salário mínimo que vocês querem implantar vai gerar desemprego, inflação e informalidade. E todos os meus modelos teóricos vão comprovar isso. Eu estou em 2014 e tenho a dizer para vocês que eu estava profundamente equivocado. As centrais sindicais brasileiras, mesmo tendo um operário como presidente, sacaram que se elas não tivessem um movimento de rua forte e pressionassem aquele presidente que teve origem no meio sindical, coisas fundamentais talvez não saíssem para a classe trabalhadora. Entenderam que qualquer que seja o governo, o papel do movimento sindical é disputar a política desse governo. E ainda mais de um governo que recebe e negocia, porque é a hora da gente avançar mais. Porque na hora que tem um governo contra a gente apanha que nem boi ladrão. E na hora que não tem um governo disposto a negociar, é a hora da gente avançar. As centrais sindicais foram para a rua, fizeram a primeira e a segunda marcha, abriram negociação e fecharam um acordo de valorização do salário mínimo. O salário mínimo cresceu a partir desse acordo 75% acima da inflação. Saiu das miseráveis 50 dólares, está em mais de 300. A inflação está sob controle. Saímos de 22 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, estamos encostando em 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada no mesmo período. Tínhamos 22, criamos 28 milhões de empregos com carteira de trabalho assinada. E a informalidade está no menor nível da história econômica do país. 3 verdades absolutas dos anos 90, comprovadas radicalmente o contrário. E mais, esta porcaria do salário mínimo dos anos 90, que nos diziam, é um dos responsáveis pelo qual nós estamos em pé economicamente hoje. Nós estamos em pé porque esta economia, aonde o Estado voltou a ter um papel fundamental de dinamizá-la pelo investimento, pela transferência de renda e pelas políticas ativas de geração de renda e de emprego, gerou 28 milhões de novos trabalhadores com carteira, colocou mais ou menos 45 a 60 milhões de brasileiros que viviam na extrema miséria com uma renda mínima de R$ 75, recuperou crédito para a sociedade que há 20 anos a gente não via, as pessoas puderam voltar a antecipar consumo com o uso do crédito, e com a confiança que o crédito lhe dava pela garantia do emprego. Nós inventamos, quem inventou o crédito consignado fomos nós. Foi um dirigente sindical chamado Luiz Marinho, presidente da CUT, que levou a proposta para o então ministro da criação do crédito consignado, que nós ajudamos a conceber. E isso tudo fez com que a nossa economia fosse sustentada, 2/3 delas, pelo consumo interno. Veio a recessão de 2007 a 2008, a crise, o mundo deixou de comprar, os países que estavam com sua agenda econômica voltado para a exportação travaram, e nós continuamos em pé. Tivemos um presidente maluco, que foi à TV em dezembro dizer, no ano da crise, compre. Mais maluco ainda, que em janeiro lança o maior programa de construção habitacional financiado pelo poder público com subsídio para os mais pobres. Tudo diferente do que todos os países centrais fizeram para enfrentar a crise. Contra toda a cartilha do FMI, o Brasil fez o contrário. E nós ficamos em pé. Nós ficamos em pé porque tivemos a capacidade de fazer diferente. Fazer aquilo que a gente acha que uma política econômica tem que fazer. O objetivo da política econômica
é gerar emprego. Gerar emprego que gera renda, que gera capacidade de consumo e que anima a atividade econômica. Essa é a lógica de uma economia de mercado, e numa economia de mercado capitalista, gera lucro para o empresário. E é verdade. Nesta economia que cresceu nessa dinâmica, os empresários nunca ganharam tanto dinheiro. É verdade. Nunca ganharam tanto dinheiro. Porque nunca a economia teve rodando há tanto tempo nenhuma dinâmica inclusiva tão grande. A tal ponto que as grandes empresas multinacionais abriram uma frente nova de direção nas suas empresas, que era organizar a oferta dos seus produtos e serviços para os mais pobres. Há linhas de estratégia de investimento para desenvolvimento de produtos para a região norte e nordeste do Brasil. A taxa de crescimento no setor de comércio é o dobro na região norte e nordeste do que a taxa de crescimento na região sul e sudeste. Bom, esse país parou em pé de uma forma diferente. E parou em pé pela terceira dimensão, que é a dimensão de que nós recolocamos o papel do Estado. O papel do Estado deixou de ser o papel de um Estado mínimo, que é a outra mentira que nós compramos como sociedade por um bom tempo, e voltamos a recolocar a centralidade do papel do Estado na perspectiva do desenvolvimento. Não há nenhuma possibilidade na história da humanidade moderna, não há nenhuma experiência que possa ser demonstrada aonde sociedades que fizeram transformações, como aquela que nós precisamos fazer, ou fizeram sem um Estado forte. Ah, mas os americanos são todos liberais. São. Tem um Estado fortíssimo, que segura metade da sua indústria com a indústria bélica, por exemplo, fazendo guerra no mundo. É Estado. O capitalismo americano é sustentado pelo Estado. O capitalismo europeu é sustentado pelo Estado. Só nós somos os trouxas que acreditamos que sem Estado, eles nos dominam. E é o que fizeram por um bom tempo. Agora a sociedade europeia está vivendo as dores do remédio que nos expuseram durante quase 20 anos no Brasil, que são as regras do FMI. E estão comendo sal, como nunca quiseram comer. E pior, estão neste momento dando pelo voto direito de solução para suas crises para a direita, que significa xenofobia, ação contra os migrantes, arroxo salarial, desemprego e perda de direito estrutural, especialmente de saúde, educação e aposentadoria. O que vai acontecer com a Europa, ninguém sabe. O que todos sabem, analistas sérios, não há na história da humanidade persistência de regimes democráticos quando aumenta a desigualdade. E a gente olha para a crise de 2007 e sabe que a crise foi gerada no centro da produção econômica financeira do planeta. Os países ricos produziram uma engrenagem de produção econômica assentada no sistema financeiro e essa engrenagem quebrou. Era de se esperar que a engrenagem quebrada no centro do capitalismo gerasse perda para os capitalistas. Sabe quanto cresceu a renda e a riqueza dos mais ricos nos Estados Unidos de 2007 para cá? 90%. Sabe quanto cresceu a renda dos 90% assalariados dos Estados Unidos de lá para cá? Queda de 10% do real. Como é que a gente segura? Como é que a gente segura pelo voto quando essa desigualdade acontece desse jeito? E eles nos convencem que as medidas que eles têm são mais eficazes do que as que nós temos. Os 85 americanos, os mais ricos, têm uma renda equivalente a 1,5 bilhão
de pessoas do planeta. 225 americanos mais ricos têm uma renda equivalente a 2 bilhões e meio de habitantes do planeta. Esses 225 americanos têm uma renda equivalente à renda total dos 45 países mais pobres do planeta. Entende o que é o problema da desigualdade? A riqueza é tão grande que nós não conseguimos ver a riqueza. Ela fica despersonalizada, tamanha a sua magnitude. Nós encontramos o dono dela e ela parece naturalizada. Mas é essa riqueza que elege presidente, governador, deputado, vereador. É uma riqueza invisível, que dirige os meios de comunicação, que forma opinião pública, que reproduz dia após dia verdades como aquela dos anos 90, que o salário mínimo geraria desemprego e inflação. E não pensem que essas ideias morreram. Elas estão muito fortes. Muito fortes. Se vocês olharem a agenda do seminário que eu fui participar, vocês vão ver que todas as perguntas orientadoras daquele seminário tinham por objetivo dizer o seguinte: o salário mínimo foi bom, mas já esgotou. E a grande frustração deles, de parte de quem organizou o seminário, foi que os próprios pesquisadores deles, rodando os modelinhos, revelaram dizendo o seguinte: os efeitos que a gente achava que ia causar, não causaram. E não há evidências no modelinho que causem. Aí teve um maluco deles que chegou a apresentar um monte de modelinho, gráfico e tabela, e começou a dizer como é que ele fez aquilo. E aquilo começou a virar uma situação tão constrangedora, porque o modelo era tão falso, que eles mesmos ficaram envergonhados do que eles estavam apresentando. Bom, temos mais uma vitóriazinha, mas mais uma vitóriazinha. Isso não nos garante muita coisa. E é desse futuro que eu quero falar nessa última parte, de quais são os nossos desafios. Nós estamos em pé porque seguramos pelo mercado interno emprego, renda, crédito e transferência de renda. E estamos em pé porque nós temos um Estado que recuperou a capacidade de fazer política de investimento. Temos estradas, acabei de chegar aqui no aeroporto de Florianópolis, fazia tempo que eu não chegava, cheio de obra, fazendo um aeroporto novo em Florianópolis. Eu estava outro dia numa reunião desse conselho que eu participo com a presidenta Dilma, e a presidenta disse que neste exato momento o governo federal está construindo ou reformando 275 aeroportos no país. Dando um exemplo. Nesse exato momento, nós estamos construindo 13 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Eu podia começar a falar um monte de coisa que nós estamos fazendo. Aí tu olha para a realidade e isso é pouco, é pouco. Nós precisamos de 45 mil quilômetros de ferrovia para colocar a base. Mas tem que lembrar que faz 50 anos que nós destruímos o nosso sistema ferroviário. Estamos construindo 13 mil. E temos um problema. Que problema que nós temos? Nós estamos construindo 13 mil quilômetros de ferrovia, enchemos os nossos navios no Pará de minério de ferro, saem vários navios por dia, dos maiores navios do planeta, cruzando o oceano de minério de ferro, descarrega na China ou Singapura, eles processam o minério de ferro e fazem lingote de trem, vergalhão de trem. E colocam no interior do Brasil para construir as nossas estradas a 20% mais barato do que a gente processasse o minério de ferro e fizesse o vergalhão de trilho de trem no Brasil. Nós temos que enfrentar esse problema. Faz sentido um país que é produtor, os principais produtores de minério de ferro, que vai construir uma estratégia de transporte ferroviário estruturante na economia, que precisa, nesse momento, de 45 mil quilômetros de ferro, de linha de trem, não ter capacidade de produzir a um preço competitivo? Tem que perguntar, temos siderúrgica para produzir esse? Temos. Temos conhecimento? Temos. Bom,
Esse é o problema que nós temos que enfrentar. Este problema a gente não resolve com consumo de massa. E eu podia repetir vários exemplos desses que estão colocados no nosso caminho. Nós estamos completando 3 milhões de habitações de interesse social no Brasil. A presidente que vai lançar o Minha Casa Vida 3, acho que é o 3 ou 4, eu nem sei mais. Para mais de 1 milhão. Nessa toada, em uns 5 anos ou há 7 anos, se a gente continuar nessa toada, nós acabamos com o déficit habitacional urbano no Brasil. Ótimo. Olha para os espaços que nós estamos construindo e vê quanto déficit há nesses espaços de creche, posto de saúde, cultura, evento. E olhemos para nós. Nós que somos do movimento sindical, e eu trabalhei por muitos anos junto com o movimento popular, organizando ocupação de terra, movimento de transporte. Eu fico olhando para os meus anos 70, quando a gente organizava isso nos anos 80, e fico olhando para esses conjuntos habitacionais. Cadê a associação de moradores no conjunto? Onde estamos nós para ajudar essa população a ocupar aquele espaço e reivindicar tudo que aquele espaço tem direito? Com a prefeitura, com o Estado. Ou a gente acha que vai chegar a habitação feita pelo Minha Casa Minha Vida, e tudo que não chegar agora, basta a gente assinar embaixo que o problema é do governo federal, que é incompetente, que não completou, que não fez. Mas vocês sabem, por exemplo, que a tarefa de fazer saneamento básico é da prefeitura? Vocês sabem que 2/3 do nosso recurso do Fundo de Garantia, nosso, porque é nosso, está alocado para fazer saneamento básico, não é liberado? Sabe por quê? Porque a prefeitura não apresenta projeto. Quando apresenta o projeto é ruim. Ou ela nem apresenta projeto porque ela não sabe como executar ou não tem quem execute. O recurso é nosso para fazer saneamento e não é feito pela prefeitura, prefeito que nós elegemos não vai atrás. E vocês sabiam que 80% das doenças que chegam em posto de saúde de criança é decorrente da falta de saneamento? Que a saúde das crianças triplicaria de qualidade se tivesse saneamento no local? A pergunta que nós temos que fazer, isso não nos interessa? Não tem nada a ver com a nossa agenda de transformação? Isso não tem a ver com os trabalhadores? Podiam falar do transporte público. Tem 50 bilhões que o governo destinou ano passado para transporte urbano, mobilidade urbana. 2/3 desses recursos não foram acessados porque as prefeituras não apresentam projetos. Tem ideia do que isso significa? O recurso está disponível e a prefeitura não encaminha projeto. Aí o governo federal criou um serviço de elaboração de projetos. E a prefeitura não consegue executar o projeto. Tal debate, a história da Copa. Outro dia, a Folha de São Paulo estampou um negócio desse tamanho na primeira página, dizendo que 43% ou 47%, não lembro, somente 47% das obras estão prontas no prazo. E pequenininho, colocou quantas estão prontas no prazo, quantas ficarão prontas até a Copa, quantas ficarão prontas depois e quantas não foram executadas. Das 167 operações de grandes projetos de intervenção, 11 são estádios e 156 obras não são de estádio. É ônibus, tem várias coisas lá, aeroportos. Das 158 que não são de estádios, 11 não serão concluídas. 147 ficarão prontas.
O que eles não dizem é que boa parte do que não ficou pronto tem responsabilidade direta do governo do Estado e dos governos municipais, que não cumpriram as etapas da obra, que é licenciamento, que é a inclusão da parte que a obra requer da atividade do município, por exemplo, o saneamento, que ele tem que executar. E a gente podia continuar. Eles também não dizem que as 11 obras que eram para ser feitas e não foram feitas, não o foram porque o Estado ou o município não encaminhou o projeto. E eu não estou falando isso para defender o governo federal, eu estou falando isso para a gente entender qual é o debate que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Porque a gente acha que o problema está no governo federal, e tem 500 problemas no governo federal. Mas existem 1.000 e 2.000 nos estados e municípios, que a gente não enfrenta. E não há possibilidade de nós termos um estado, um país desenvolvido, se estados, municípios e União não tiverem capacidade, como Estado, de fazer a intervenção que nós precisamos. Então, isso nós precisamos entender estruturalmente. E daqui para frente? Bom, daqui para frente nós temos 3 ou 4 desafios. Primeiro desafio, nós precisamos sustentar a nossa estratégia de inclusão pelo emprego e pela renda. Então, a nossa tarefa do sindicato é continuar lutando pelo incremento dos salários, é continuar lutando para preservar a política de valorização do salário mínimo, fazer o que nós sempre fizemos. E é continuar insistindo para que o emprego esteja no rumo da nossa estratégia econômica. Nesse aspecto, tem uma tarefa nova, que considero fundamental, que é o movimento sindical brasileiro, por meio das suas centrais sindicais e de organizações que agregam, como vocês fazem aqui em Santa Catarina, com a Intercel, que reúne nesse espaço vários sindicatos, formular políticas públicas pensando estruturalmente a proteção ao emprego. O nosso sistema público é um sistema voltado para minimamente proteger o desempregado. Pessoa que fica desempregada no Brasil tem direito ao seguro-desemprego. Mas se nós queremos ter uma estratégia de desenvolvimento, aonde o trabalho faça parte da perspectiva do desenvolvimento, nós deveríamos estar apresentando para esse governo uma proposta de um sistema de proteção ao emprego, que pode ser composto de várias peças. Deveríamos melhorar o papel do fundo de garantia, deveríamos ter instrumentos para proteger o trabalhador da demissão. Por exemplo, aprovar os mecanismos de proteção contra a demissão imotivada, que é muito estruturante, difícil de ser aprovado. Mas complementar a ele, nós podíamos ter um sistema de proteção, uma política de proteção para aquelas empresas que sofrem um efeito externo e que são obrigadas a demitir e que não querem demitir. Os alemães, os belgas já inventaram essas coisas, nós fomos lá conhecer. E é bem interessante. E custa mais barato fazer isso do que pagar seguro-desemprego. Por que a gente não tem? Temos que inventar. Por que nós aceitamos que o Cine do Brasil, que faz a intermediação de mão de obra, seja esta miséria de política pública? Que coisinha ruim o nosso sistema de intermediação de mão de obra. A tal ponto que 2/3 da intermediação de mão de obra no Brasil é feita por empresa privada, que cobra do trabalhador da empresa para alocar um emprego. E parece que se nós temos possibilidade de pressionar, o sistema de intermediação de mão de obra deveria ser público, de alta qualidade. Especialmente para o jovem que tem que fazer a transição da escola para a vida profissional. Especialmente para os pobres e miseráveis do Brasil, que durante toda a vida não acreditaram que era possível ter uma inserção econômica, e que passaram a ter.
Mas tenta pegar uma pessoa com 40 anos que viveu na miséria o tempo todo, tentando sobreviver, cara, 4 horas, e dizer para ele agora que ele vai ter um emprego regular. Faz isso. Vai ver o quanto que é difícil. Primeiro que a gente não tem ideia do que é isso, do que é ter vivido desse jeito. E a gente não tem ideia do que é pegar uma pessoa dessas e lhe dar o direito a uma cidadania econômica. O Estado é um outro Estado, não é o Estado mínimo. Temos que fazer. Isso está no nosso papel. Porque se nós não colocarmos essa agenda, não vão ser os empresários que vão colocar essa agenda para o governo. E se nós não dissermos que isso é prioridade, quem dirá para o governo que isso é prioridade? E dizer não é chegar lá e bater nas costas da presidenta, dizer é colocar a gente na rua, é fazer o debate público, é pressionar o prefeito, o governador e a presidenta, é chamar o seu ministro do Trabalho e dizer que nós queremos e nós temos proposta. Porque a hora que a gente é chamado para negociar, nós temos que ter proposta. É fácil dizer que a gente é contra. No geral, é contra, apanha, fica quieto, vai para casa, com o rabinho debaixo das pernas e fica quietinho num canto. Na hora que você tem possibilidade de avançar, você tem que ter proposta. Ou não. Tem que ter proposta. E a proposta tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido da nossa ótica. Eu acho que aqui nós temos uma tarefa que é... esse bloco quero finalizar com isso dizendo, nós precisamos sair daquela ideia de que nós queremos contrapartidas do desenvolvimento. Nós não queremos contrapartida social. Aliás, as centrais têm falado muito em contrapartidas, eu tenho dito para elas, acho que isso é uma besteira. Nós não queremos contrapartida, nós queremos estar no centro do desenvolvimento. Nós queremos fazer parte desse processo de desenvolvimento. A ideia de ter contrapartida é a ideia de que nós recebemos os resultados marginais desse desenvolvimento. Nós queremos estar no centro porque o nosso projeto exige uma outra estratégia distributiva. E para que a gente tenha uma estratégia distributiva consistente na luta, nós precisamos crescer. Nós não vamos conseguir redistribuir sem crescimento. E no crescimento nós temos que fazer uma redistribuição favorável aos trabalhadores. Os ricos vão ganhar um pouco mais, vão. Mas a taxa de crescimento da renda dos mais pobres tem que ser muito mais rápida, muito mais acentuada. É isso que nós temos que propor e viabilizar. Como nós faremos isso daqui para frente? Nós, participando do processo. Nós precisamos ter claro que nós precisamos manter o Estado como indutor desse desenvolvimento. Portanto, o Estado precisa manter sua capacidade de fazer investimento. Portos, aeroportos, estradas, ferrovia, posto de saúde, escola. Um exemplo, na área social. Até 2002, desde o descobrimento pelos portugueses, quando nós deixamos de ser bárbaros, porque dizem que a civilização era bárbara e agora nós somos civilizados, né? Os bárbaros comiam pessoas, eram canibais, né? Nós, os civilizados, torturamos os vivos. Eu não sei quem é mais bárbaro, mas nós dizemos que nós somos mais civilizados do que eles. A vantagem é que nós torturamos os vivos. Eles matavam e comiam. Eu acho que nós estamos ali, né? Acho que nós estamos até mais embaixo. Porque nós torturamos, depois matamos e vamos no enterro dizendo que não fomos nós. Civilização é uma coisa engraçada, né? Bom, mas nós, civilizados, até 2002, tínhamos 157 escolas técnicas federais no Brasil. 157. 40 e poucos por cento delas em São Paulo. Desculpe, 157 escolas técnicas federais. Combinado com os ensinos estaduais, São Paulo detinha 40 e poucos por cento de toda a oferta de educação técnica do Brasil. E o governo federal, nos anos 90, editou uma lei que proibia o governo federal em investir em escola técnica federal. Há uma lei, Fernando Henrique, que proíbe o governo federal de construir escola técnica e contratar professor para a escola técnica federal.
transfere essa responsabilidade para estados e municípios. O que é uma mudança de política? O governo federal mudou essa lei em 2005, depois de 2 anos de luta no Congresso. O governo federal foi novamente autorizado a fazer escola técnica e contratar professores. E o Brasil encerrará este final de ano com 600 escolas técnicas federais no Brasil. 4 vezes o que nós tivemos ao longo da nossa história. O salário de um professor na escola técnica federal começa com R$5.000. Um salário de um professor de uma escola, dependendo do interior do Brasil, é menos do que um salário mínimo. Vocês imaginam quais são os profissionais que vão para a sala de aula numa escola técnica que prioritariamente está sendo feita no Nordeste e no Norte do Brasil? São os melhores profissionais que vão para dentro daquela sala. Quando a gente coloca os melhores profissionais dentro de uma sala de aula, nós estamos dando o direito daquela população, naquele território, começar a ser dona do seu desenvolvimento. Só que isso demora 10, 15 anos. E se a gente interrompe esse processo, nós jogamos tudo no lixo. Essas escolhas ninguém sabe, ninguém viu, não é divulgado. Se divulgar, vão mostrar a porta da escola que está quebrada, para dizer que ela não foi feita desse jeito. Como fizeram com mais médico. Conseguiram achar um mais médico, uma médica, que disse que ia embora do Brasil. E eles insistem em dizer que eles são, inclusive nos chamaram uma época por um debate desse, que eles fazem trabalho análogo ao escravo, principalmente os cubanos, que vêm para cá trabalhar no Brasil com um sistema análogo ao escravo, porque o governo cubano tem um jeito de fazer esse trabalho no mundo todo, porque os cubanos são os médicos que mais circulam no planeta como um todo, porque Cuba tem como sua política formar médicos para ir para o mundo, e esses médicos geram receita para financiar o Estado cubano, que financiou toda a sua educação. Tem uma lógica. Bom, gente, eu podia continuar repetindo inúmeros casos do que nós estamos fazendo. Nós vamos precisar continuar fazendo isso. Nós vamos precisar continuar investindo em estradas, aeroportos, portos, em habitação de interesse social, construindo creche, construindo na educação. Espero que, hoje não, porque eu acabei de ver que ontem não fechou, mas semana que vem deve fechar. No Congresso Nacional, a aprovação do Plano Nacional de Educação. 10 anos de investimento de educação. Não sei se vocês observaram, mas o governo federal encaminhou para o Congresso, e foi aprovado não na íntegra, mas era de aplicar todos os royalties do petróleo, do pré-sal, em educação. Em educação. Aí aprovou 75 para a educação e 25 para a saúde. Eu preferia que a nossa luta tivesse sido 100% para a educação e vamos retomar a CPMF para a saúde. Que, aliás, nós engolimos como abacaxi, com casca e tudo, alguns rindo, achando que era maravilhoso, e cometemos o maior erro da nossa história. Nós, classe trabalhadora. Nós não só perdemos 50 bilhões tirados dos ricos para financiar a saúde, como tiramos o maior instrumento de controle da riqueza dos ricos, que agora não tem mais. Eles ganharam de lambuja o único instrumento de monitorar a riqueza e o fluxo de riqueza, e eu vou só dar um exemplo para vocês do que é esse fluxo de riqueza. Nesse exato momento que nós estamos aqui reunidos, nesse dia, quinta-feira, a estimativa é que circule entre os mercados financeiros 3,2 trilhões de dólares. Hoje, quando ele está reunido, está circulando no planeta 3,2 trilhões de dólares. Circulando de uma bolsa para outra. Vocês sabem quanto desses 3,2 trilhões de dólares tem equivalente material? Significa que tem uma riqueza correspondente? 2,7%. 97,3% desse recurso é ficção. Quando nós abrimos mão da CPMF, nós abrimos mão de saber quantos são esses 97%. Foi só isso que nós abrimos mão.
Quem vocês acham que criou todo esse movimento para a gente abrir mão da CPMF? Foi a classe trabalhadora? Mas a classe trabalhadora, em parte, bateu pau. Porque estávamos acabando com o imposto. Não é? Levamos uma rasteira. Saímos que nem... Entregamos para eles a possibilidade de continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Bom, nosso desafio, manter o Estado fazendo essa estratégia. E, a última parte que eu quero destacar, o nosso desafio daqui para frente é fazer a nossa economia ser uma economia com capacidade de produzir riqueza. Mas nós já não somos? Somos. Nós somos, por exemplo, um grande produtor de laranja. Somos. Vendemos laranja top. E podemos continuar sendo um grande produtor de laranja, como somos um grande produtor de minério de ferro. Se nós vendemos a nossa laranja para os Estados Unidos, e eles transformarem a nossa laranja em suco de laranja, quanto vocês acham que eles ganham vendendo 1 litro de suco de laranja? Quantas caixas de laranja nós precisamos produzir para valer 1 litrinho de suco de laranja processado pelos americanos? Da nossa laranja. Levaram caixas para comprar um litrinho. Porque o litro do suco de laranja tem um valor agregado maior do que a laranja. E se eles produzirem a máquina que colhe a laranja e que faz o suco de laranja? E nos venderem a máquina para colher a laranja e fazer o suco lá? Tem mais valor agregado, porque eles inventaram a máquina que substitui a colheita. E se nós formos inteligentes e conseguimos vender a nossa laranja para os suíços fazerem vitamina C da laranja? Vocês já imaginaram quantas caixinhas de laranja nós vamos ter para pegar uma cápsula de vitamina C?